Olá pessoal, meu nome é Isis de Amaral, eu tenho 35 anos e eu tô aqui para falar um pouquinho da minha história, da experiência que eu tive com o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Eu preciso disseminar isso porque o trabalho que o Dr. Paulo Vieira faz de auxiliar tanta gente, isso tem que ser como uma corrente do bem. Então eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês, da minha transformação, para mostrar como é possível você se transformar, você ser o autor da sua própria história. Cada método CIS que eu faço é transformador. É como se fosse um caminhão de melancias e eu não conseguisse pegar todas as melancias. E agora tudo está fazendo sentido. Eu quero agradecer esse trabalho, um sentimento de gratidão intensa. Ontem a gente teve aula de gratidão. É um sentimento de gratidão intensa pelo Dr. Paulo Vieira. E o propósito de eu estar abrindo essa questão da minha vida, da minha transformação, da minha trajetória e da minha missão é ser um instrumento da corrente do bem, é fazer a diferença nesse mundo. Para o bem maior, para a evolução moral, evolução de desenvolvimento humano. Então esse é o intuito. Mas ontem a gente fez um exercício super impactante e eu não mudaria nada da minha trajetória. Eu sou autora da minha própria história, é uma história linda de se ver. Eu não sei se é coincidência ou não, mas a oportunidade, essa ideia criativa que a FebraCIS, que o Dr. Paulo Vieira teve de trazer o método CIS para casa foi revolucionário. Ontem teve um exercício que proporcionou a gente voltar na infância e olhar para trás e ver todas as conquistas, todas as vitórias, todas as experiências, todos os aprendizados. Foi muito emocionante. Na infância, eu já precisei ficar em conselho tutelar, ter essa experiência. Eu ficava muito tempo na rua, pequena, até minha avó falava assim, menina, é perigoso ficar na rua, ficava olhando por mim, mas às vezes tinha muita gente estranha dentro de casa, utilizando droga, que causava medo. Foi complicado. Eu olho para trás e eu vejo a evolução, a mulher que eu me tornei com os aprendizados de desenvolvimento humano, de comportamento. Eu tenho uma tia que sempre me estimulou com leitura, então desde os 10 anos de idade eu comecei a ler livros de alta performance. Eu tenho uma família muito grande, tios, tias que sempre olharam por mim, pelo meu irmão e ofereceu todo o apoio psicológico, emocional, de estruturação. Me acolheram aos 12 anos, eu fui morar com uma tia, depois eu morei com outra, que sempre cuidou de mim de forma magnífica, que eu sou muito grata. Então a FebraCIS chegou na minha vida para dar um toque especial, um toque de expansão de todas as minhas potencialidades. Eu sou grata por todas as pessoas que cuidaram de mim, por todos os meus tios que me acolheram, que olharam por mim, que me aconselharam, me direcionaram. E também eu conheci o meu esposo, o Bruno, que é sobrinho do meu tio, que é casado com a minha tia, ele não é meu primo. E a gente se conheceu e foi uma linda história de amor, onde a gente construiu uma família maravilhosa, uma família com 3 filhas lindas e cada gestação teve a sua história, que o método CIS também auxiliou muito no campo visionário disso. Aos 17 anos comecei a estudar enfermagem e me apaixonei pela área, seguindo os passos da minha tia, fiz a faculdade, trabalhava em 2 hospitais, em unidade de terapia intensiva e me apaixonei por essa área de cuidar do próximo. Depois do término da minha faculdade, casei com o Bruno, ele fez a faculdade de administração de empresas, eu de enfermagem e a gente resolveu empreender. Com mais uma enfermeira, depois ele trouxe o pai dele também para atuar como sócio e a gente elaborou um monstro de saúde, onde a FebraCIS traz todos os ensinamentos administrativos e empresariais que a gente aplica no dia a dia. Então eu sou muito grata também nesse sentido empresarial.
Conheci a Febracis através de uma amiga, a Valéria. A princípio eu ia fazer um curso só, e talvez o método CIS. Hoje, terceira vez que eu faço o método CIS, e a gente já fez todas as formações. Eu falo a gente porque eu trouxe meu esposo. A minha empresa agora é regra. Todo profissional que entra, ele precisa passar por esse processo de transformação de inteligência emocional, desse treinamento maravilhoso, magnífico. A seriedade, a responsabilidade, o profissionalismo, a ética que essa empresa, o retorno, a entrega extraordinária que essa empresa proporciona para todos os clientes. Olha, gente, tem que disseminar. Sim, se você fizer qualquer curso nessa instituição, você não vai se arrepender. Eu sempre tive o hábito de escrever muito, desde quando eu era adolescente. E quando eu entrei nessa instituição, com a metodologia, com essa técnica do Dr. Paulo Vieira, de forma profissional, gente, eu pirei. Isso virou um estilo de vida para mim. Eu tenho meu caderno da conquista e uma vez por semana eu faço todas as anotações. Eu coloco minhas metas, meus sonhos, meus objetivos. Eu faço o meu mapa de avaliação sistêmica, identificando todos os pilares, tentando deixar minha nota elevada ou simplesmente conduzindo com as minhas próprias ações, com autorresponsabilidade, o que eu posso melhorar para elevar essa nota. Então eu estou em constante aprendizado, em constante avaliação, avaliando todo o ciclo PDCA, toda a questão do 5W2H, que é o plano de ação que a Febracis proporcionou. Então isso aqui virou um estilo de vida, isso aqui eu tenho que disseminar, isso é a corrente do bem. No segundo método CIS, tem uma parte de profetização que o Dr. Paulo Vieira faz, e eu queria engravidar. Só que eu estava com o objetivo de desfile de fisiculturismo, estava fazendo todo o trabalho com o personal, então as metas simplesmente elas entravam em total conflito e eu tive que tomar uma decisão. E eu tomei essa decisão de engravidar. Então eu chego a arrepiar a forma que o Dr. Paulo Vieira falou. Tal mês, engravidar. E, gente, aconteceu. Eu coloquei no meu mural, coloquei as ações, as atitudes, o comportamento. Foi uma gestação extraordinária, super saudável. Eu não tive nenhum problema, porque na segunda gestação, quando eu fui descobrir o sexo, minha filha foi diagnosticada com síndrome de Dandy-Walker. Um pedacinho do cerebelo não se formou. Isso era responsável pela respiração, pelo equilíbrio. E ela poderia ficar dependente ou não sobreviver para o resto da vida. E chegou num ponto que a gente precisou definir entre tirar ou manter a gestação. E nós decidimos manter a gestação. E foi usado o mural da vida extraordinária. Ela ficou 4 meses na UTI e todos falavam, porque ela ficou numa sala, ela nasceu com 530 gramas e ela ficou numa sala específica que era de prematuro extremo. Ela de 530, ela foi para 480 graminhas, eu não podia nem pôr a mãozinha nela. E eles falaram que não podia nem usar a roupa. Então, eu fiz meu mural da vida extraordinária, não seguindo os passos da Febracis. Fiz o mural da vida extraordinária, coloquei vestindo roupinha. Então, gente, isso que o Dr. Paulo Vieira fala, funciona e eu vou falar para você, faça seu mural da vida extraordinária. Coloquei o tempo que ela ia sair da UTI, ela era praticamente sem prognóstico, não tinha chances nenhuma de sobrevivência. A questão, eu fiquei 1 mês internada para tentar manter e ela crescer e atingir 500 gramas para poder fazer o procedimento de intubação para ela poder respirar. Então assim, não tinha prognóstico nenhum. E a gente trabalhou com essa questão do mural da vida extraordinária, fez e depois eu vou mostrar para vocês, fez e tudo fluiu bem e até roupinha ela não poderia usar. Então eu pedi para minha mãe lavar a roupinha dela, colocou no varal, tirei foto e coloquei no mural, que tal data ela ia utilizar essa roupinha. E ela utilizou a roupinha na UTI. Ninguém acreditava, foi tirando todos os dispositivos e hoje ela tá super bem, saudável, precisa apenas de tratamento de fono, mas assim, todas as perspectivas que ela tinha de não sobreviver foi ultrapassada. E exatamente com o poder da mente, a gente fez o mural da vida extraordinária, a gente teve fé, a gente teve resiliência, a gente trabalhou com essa questão da mente, o poder da mente e fez tudo que estava ao nosso alcance.
O Dr. Paulo Vieira fala muito da questão de mente mestra, né? Eu tenho as minhas mente mestra, trabalho com a questão da humildade. Não sei se vocês já assistiram o filme O Aluno, se vocês não assistiram, assista esse filme. É sensacional, porque você tem que ter a sua mente mestra, você não tem que ser autossuficiente, você não tem que ser simplesmente arrogante, prepotente, achando que você não tem mais nada a aprender. Então eu assisti esse filme, O Aluno, que foi a Febracis que indicou, e todo livro, filme, vídeo, curso, eu anoto aprendizado e aplico na minha vida. E esse filme, O Aluno, eu aprendi que eu vou estudar pro resto da vida. Uma característica da minha personalidade é essa questão da autorresponsabilidade e eu ser autora da minha própria história. Com a minha história de vida lá do passado, eu sempre tomei conta da minha vida, das minhas ações. Eu que faço as minhas escolhas. Então, quando eu iniciei o processo de estudo da Febracis, houve muita crítica familiar. O que eu falo para vocês é, se houver isso, quando você iniciar o processo, não ligue, simplesmente mostre os resultados, nem precisa mostrar, tenha os seus resultados, não se deixe influenciar, porque hoje eu posso dizer para vocês, eu tenho equilíbrio em todos os pilares da minha vida e eu sou muito contente e feliz por isso. Como meu professor Paulo Vieira diz, estudar. Livro, vídeo, curso, filme. Livro, vídeo, curso, filme. Anote os aprendizados e faça sua lista de decisão. Gente, não tem segredo. Saltando novamente sobre a mente mestra que o Dr. Paulo Vieira, meu professor, sempre diz, tenha os seus mentores, tenha seu advogado, tenha o seu educador físico, tenha o seu nutricionista, tenha o seu coach, tenha as pessoas que te passem conselhos. E é assim que eu vivi minha vida inteira. Então, a garantia do meu sucesso foi sempre estar me espelhando em pessoas de inspiração, de boas condutas, com bons resultados. Então, não tenha inveja, fale, olha, como que tal pessoa conseguiu aquilo? E tenha o comportamento, as atitudes, tenha a sua comunicação apropriada para você atingir os seus objetivos. Uma das minhas filhas, a maior, a mais velha, ela é super criativa. Então, nesse método CIS, teve o experimento do poder das palavras. Então, use as suas palavras somente para edificar, para disseminar. Use como corrente do bem. E é esse motivo que eu tô aqui para fazer esse vídeo como corrente do bem. Então, passou o experimento de falar coisas positivas para esse arroz. No experimento, a gente já separou o nosso copo do amor, do ódio e do desprezo. Tá lá separado e a gente está fazendo o teste por 3 dias, conforme nosso professor ensinou. Porém, esse daqui, ele tá aqui nesse espaço. Não sei se vocês já assistiram o filme Quarto de Guerra. No filme Quarto de Guerra, o aprendizado que eu tive é de você separar um cantinho da sua casa. E aqui é esse cantinho, por isso que esse arroz tá aqui. Aqui só tem boas palavras, bons pensamentos, boas reflexões, meditação, onde é meu campo de estudo. Então ele vai ficar aqui por 3 dias para a gente ver de tão lindo, maravilhoso, ternura, amor, encanto que ele é. Então, vira e mexe, a gente está aqui falando boas palavras para ele. Então, use as suas palavras para edificar, corrente do bem, para disseminar o bem, faça o bem. Esse é o intuito de eu estar aqui hoje falando com vocês. Tem que fazer e se entregar, de fazer uma imersão absoluta e aproveitar cada minuto, anotar cada insight e colocar na sua lista de decisão e atuar. Não adianta nada a gente adquirir conhecimento e ter uma obesidade mental. A gente tem que aplicar. Para finalizar, eu quero compartilhar com vocês meu espacinho onde essa instituição maravilhosa proporcionou de eu ter a criatividade dentro, lógico, do meu perfil de analista comportamental, que é um outro curso super interessante. Identifiquei que eu tenho a característica de apreciar o belo. Então, ó, nessa natureza aqui atrás, um espacinho que não tinha habitado, eu coloquei vida, ó, com estudo, com meditação, com energização, utilizando a criatividade de todo o estudo que essa instituição maravilhosa proporcionou para mim. Então, utilize
a informação para disseminar o bem. Utilize a informação para você aplicar na sua vida sempre. Todo aprendizado, todo ensinamento deve ser colocado em prática.